Hi students and teachers, we are back, second class of the day, so let's have fun talking about our third term, right? Well, estamos de volta aqui, estudantes e professores, segunda aula do dia. Vamos se divertir, né? Vamos lá, falar sobre o nosso terceiro bimestre. Tá preparado? So, are you ready for that? Lots of new words, um montão de palavras novas aí que a gente vai aprender durante esse bimestre aqui, right? First class we talked about our repository. Na primeira aula falamos aí sobre o repositório e agora na segunda, overview of the third term, uma visão geral do terceiro bimestre. Never alone, nunca sozinho aqui. So for this class we have Andrei. Andrei, thanks a lot, turning this class into trilingual, Portuguese, English and Libras. So let's go. Let's see what we can do to make everybody communicate. Vamos ver o que a gente consegue fazer para que todo mundo se comunique, right? Let's check the title of our class on the screen here to us. So checking it, we have there acolhimento, our class warming, third term overview, fifth graders. Então, nós aqui, students do quinto ano, vamos ter agora uma third term overview, ou seja, uma visão geral do terceiro bimestre, daquilo que vai acontecer nas nossas próximas aulas, right? And teachers, here you have, para vocês, as habilidades. A 16 de língua inglesa, 17, 19 também. E nessa aula, como a gente vai fazer uma overview, tudo vai entrar aqui, ó. Habilidade de arte, habilidade de ciência, de educação física, de matemática, tudo num lugar só, ok? Então, inglês aí se misturando com os outros componentes curriculares. Objeto do conhecimento, identificar e nomear vocabulário referente ao tema da aula. A gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de roupas, a gente vai falar de atividades que eu posso fazer no parque e também retomar um pouquinho das informações que a gente aprendeu sobre arte, ok? Já deu para dar um print aí na tela, vamos para frente, because our lovely friend is saying hello everyone. O nosso robozinho está falando olá para todo mundo and welcome to our 34th English class. Sejam bem-vindos aí à nossa 34ª aula de inglês. Last class, na última aula, 15 minutes ago, 15 minutos atrás, we sang the hello song, cantamos aí a canção do hello, and we talked about our repository. Também falamos aí sobre o nosso repositório, como usar, como acessar, o que a gente precisa filtrar lá para poder achar a informação. For this class you will need, para essa aula você precisará de your notebook, o seu caderno, your pencil, o seu lápis, and your book, o seu livro, só para dar uma olhada, na verdade, porque, como eu estou falando para vocês, today is an overview, ou seja, é só uma visão geral. A gente não vai entrar em detalhes em nada, right? Mas se você já souber vocabulário do que a gente está falando, vai mandando aqui no chat, o pessoal está aparecendo aqui, a Sandra Cristina está falando good morning, a Alessandra também, a Nina participou na nossa primeira aula, a Arthur aqui falando um hi pra gente, Vanilde, good morning everybody, so let's have fun talking about our third term, ok? Vamos aí nos divertir falando do nosso terceiro bimestre. Então, tá aqui. What are we going to share today? O que nós vamos compartilhar na aula de hoje? Olha lá, park, art, clothes and food. Então vamos falar sobre o parque, sobre as artes, sobre roupas e também sobre alimentação, sobre comida. E essas imagens que estão aqui foram retiradas lá do nosso livro. Então a gente vai ter uma unidade, por exemplo, para falar sobre o parque. O nome dela é At the Park, no parque. Vamos ter uma atividade também, uma unidade para falar sobre roupas. E o nome dela é The Green Cap. The Green Cap, o boné verde. Vamos ter uma unidade para falar sobre alimentação, comida. I like cookies. Eu gosto de biscoitos. E vamos ter não é nem uma unidade, é o nosso projeto. Our Project 1, o nosso projeto 1, vai ser sobre Colors are everywhere. As cores estão em todo lugar. Então a gente vai fazer uma retomada aí do que é cores, do que é shapes,
tudo aquilo que a gente aprendeu aqui e a gente vai criar também os nossos próprios quadros, criar uma galeria de arte. Já imaginou aí na sua escola? Uma exposição com os trabalhos de vocês? That would be very cool, vai ser bem legal, right? Então, o que a gente vai compartilhar é isso aqui e vamos começar. Começando aqui com the park, o parque. E tem uma pergunta aqui para vocês, ó. What things can you do and see at the park? Que coisas você consegue fazer e ver no parque? Bom, a gente tem as duas páginas iniciais da nossa Unit 6. Então, a unidade 6 é a unidade que vai falar para a gente do at the park, lá no parque. E aqui, é lógico, a gente tem as nossas personagens, né? Quem a gente já conhece. Kitty, temos aqui o Leo, Mary and Peter, Alan, Susie, new person here, um vendedor de sorvete. Como é que a gente fala isso em inglês? São essas coisas que a gente vai aprendendo aqui nessa unidade que a gente vai falar sobre o parque, ok? So, at the park, Unit 6. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto nela e eu vou fazer uma pergunta e você vai respondendo aí no chat, né? A pergunta vai surgir, você já vai falando para eu falar a sua resposta aqui. Well, the park. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Let's talk about nature. Então, nós vamos falar sobre a natureza. Animals, os animais, plants, as plantas. The park rap is our song. Então, o rap do parque vai ser a nossa canção. Então, na unidade 6, a gente vai trabalhar mais uma canção aí com vocês. And how many birds are there in the picture? Quantos pássaros tem aqui nessa imagem? Enquanto eu descrevo a imagem para vocês, já vão contando lá os pássaros e escreve aqui no chat para mim in English, how many birds? Quantos pássaros tem ali? Então, nós temos uma imagem aqui que eu também tirei do livro de vocês, que é uma imagem de um parque. Nesse parque, há várias pessoas aqui caminhando com os seus cachorros, né, praticando aí um pouquinho de atividade física, né? Então, tem várias pessoinhas aqui, ó. Então, tem um rapaz com um cachorrinho, mais outro, uma garota com um cachorro, uma senhora aqui andando também com um cachorrinho. E nós temos flores, temos borboletas, temos gatinhos, árvores, tá tudo aqui na nossa imagem, junto com os pássaros que estão lá, que eu fiz a pergunta para vocês. How many birds are there in the picture? Quantos tem aqui? Ah, legal, a Nina Maria já respondeu aqui pra gente. 10. 10. Será que é isso mesmo? Vamos contar aqui. Ela também falou que I love the colors, eu amo as cores. Ótimo, vamos revisar tudo isso aqui, hein, Nina? Então, ó, vamos contar os passarinhos aqui para ver se tem 10 mesmo que a Nina falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. That's it. É isso mesmo. Então, a gente tem aqui 10 pássaros na nossa imagem. E perceberam? Então, a Nina já deu um toque ali para a gente e falou assim, I love the colors. Então, eu posso usar todas essas imagens para revisar as cores, revisar os números que a gente já sabe. Lembra, a gente aprendeu até mas até 999 a gente sabe falar em English aí nas nossas aulas. Não sabe, não viu? Vai lá no repositório, assiste essa aula sobre numbers. O nome dela é Let's Count, né? Vamos contar, ok? Então, vai lá e acha essa aula no repositório para assistir. Repositório, o que é isso? Falei na primeira aula para vocês, né? Repositório. Então, vai lá e usa. Então, vocês perceberam que a gente vai falar sobre o parque, mas a gente vai falar das atividades que estão lá no parque, das coisas que existem no parque. Então, árvore em inglês, e aí, sei falar? Sei falar o nome dos animais que estão ali? Como que eu digo flores em inglês? Tá vendo? Um monte de palavrinhas elas vão entrar lá no nosso pote de palavras. Legal? Então, the park é isso que a gente vai ver. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre art, que, no nosso caso, é igual ao português, arte. Do you remember the colors and shapes? Você lembra aí das cores e das formas geométricas? Também tirei essas duas páginas lá do nosso livro, onde nós temos o Project 1, o projeto número 1, que tem o título de Colors Are Everywhere.
as cores estão em todos os lugares. E aqui a gente tem 4 imagens diferentes, né? Temos o céu, temos uma floresta, um semáforo aqui e também o oceano. Olha, um monte de cor diferente. Você consegue identificar as cores nessas imagens? Então, é isso que nós vamos ver. E deste outro lado nós temos as shapes, né? Os formatos, as formas geométricas. Então, temos um quadrado, um triângulo e um círculo. Eu lembro como eu falo isso em inglês? Então, vai buscando aí na memória, né? Para poder trabalhar e relembrar esse vocabulário. A Anne Caroline também mandando aqui para a gente, lá, 10 birds, tá? A Sandra falando yes, very good, tudo certinho. Então, vamos ver o que a gente vai ver nessa aula de arte, né? Para poder aí já deixar vocês preparados para esse terceiro bimestre. Let's review colors and shapes. Nós vamos revisar as cores e as formas geométricas. And we'll visit an art exhibition. And as part of your project, you will create your own paintings and an art gallery. Olha só, nós vamos visitar, então, uma exposição de arte. Okay? Então, durante aí as férias, um pouquinho para trás, um professor do Centro de Mídias também de inglês, junto comigo, nós fomos aí numa exibição. E a gente fez alguns vídeos lá, a gente vai usar e vai mostrar para vocês essa exposição de arte, para que vocês tenham uma ideia do que é. E aí, você já visitou um museu? Pensa nisso aí. Já visitou uma galeria de arte para ver todos os paintings? Para falar, olha que legal, para ver as cores que estão lá? Então, é o que a gente vai fazer. E é lógico, o seu projeto vai ser criar as suas próprias pinturas e aí, na sua escola, montar uma art gallery, uma galeria de arte. Vai ficar bonito o espaço aí. E depois você convida lá todo mundo que você conhece para ver as suas pinturas e as dos seus colegas também. Hein? Então, aqui a gente tem aquelas 3 imagens e eu perguntei para você, sabe? Responde aí, ó, a Nina está super participando aqui do chat. Eu perguntei como é que é quadrado em inglês e a Nina respondeu para a gente square. É isso mesmo, Nina, very good. E triângulo, como é que eu falo triângulo em inglês? E como é que eu falo círculo? Então, a gente tem triangle, circle. Só relembrando, lembra? A gente está falando aqui de uma overview, nada aí de muitos detalhes, né? Sem dar muitos spoilers, porque na hora que chegar no dia da aula, você vai ver que você vai aprender um montão de coisa. Ok, falamos então primeiro daquela parte do parque e agora falamos um pouquinho sobre arte. Qual que vai ser o nosso próximo tópico? Vamos ver? Aqui na telinha para vocês, ó. Clothes, roupas. E aqui uma pergunta, ó. How much is a t-shirt? Quanto custa uma camiseta? Do you know? Você sabe? Você sabe o preço aí de uma camiseta? Tem ideia? E a imagem que eu tirei para vocês também é do nosso livro aqui, Unit 7. A nossa unidade 7 tem o título The Green Cap. The Green Cap, o boné verde. E a gente tem os personagens do nosso livro aqui caminhando pela rua, parando na frente de uma vitrine de uma loja. E nessa vitrine de uma loja, a gente tem vários itens de roupas. Temos uma camiseta, calças, vestidos, meias, sapatos, tênis. Que mais que a gente tem aqui? O boné. Okay? Então, tá tudo lá. E junto com os itens de roupa, a gente tem os preços aqui. Então tem preço. Se tem preço, eu vou precisar lembrar de número, né? E aí, como é que estão os seus números? 999, sabe chegar lá? Se souber, ótimo, porque a gente vai precisar. Não vai ser mais de 1 a 10. Porque uma camiseta não está tão baratinha não, né? Um par de calças também custa caro. Vai ter que ser número aí acima de 100. Quero ver como é que está o seu número em inglês. Vamos dar uma olhada neles aqui, ó. Então, nessa unidade a gente vai fazer isso. Let's talk about clothes. Vamos falar sobre roupas. Prices, que são os preços. And colors. Vamos continuar revisando as cores. The word of the day is solidarity. A palavra do dia é solidariedade. And what do you do with clothes that don't fit you anymore? O que você faz com as roupas que já não servem mais em você? What about the toys you don't play with anymore? E os brinquedos que você já não brinca mais? O que você faz com eles? Temos uma sugestão aqui, né? Então, temos uma box,
temos uma caixa. Nessa caixa a gente tem uma basketball, a top, a Rubik's Cube, temos aqui o cubo mágico, um peão, uma bola de basquete, a rope, uma corda. And the name of the box is donation box. É uma caixa que tem um nome ali e o nome dela é donation. Olha só, donation. Legal. Então, donation parece com português, doação. O que você faz com os seus brinquedos? Com as suas roupas antigas que não servem mais para você? Donation, você faz aí uma doação? That's it. E a Nina está participando aqui. Ó. Antigamente era tudo barato. Yeah, it was cheaper in the past. No passado era mais baratinho, agora o preço subiu. Então, e temos também, ó, I love playing with my toys. Ela também gosta muito de brincar com os brinquedos dela. Então, na parte de roupas é o que a gente vai ver. E a nossa próxima unidade vai falar de food and drink. Food and drink. So, comida e bebida. What is your favorite food? Qual é o seu alimento favorito, a sua comida favorita? E aqui a página do livro para vocês, ó. Unit 8, lá na unidade 8, que tem o título de I like cookies, eu gosto de biscoitos. A gente tem o John, and he is at the supermarket. O John tá lá no supermercado. E no supermercado, we have the aisles, né? A gente tem os corredores, and the shelves, as prateleiras também. E nas prateleiras a gente tem vários itens de comida e bebida. Então nós temos chocolate, biscoito, frutas, né? No caso aqui tem banana, tem maçã, suco, temos leite também, mais frutas aqui, ovos. E aí, você sabe falar tudo isso em inglês? Então, nessa unidade, a gente vai trabalhar bastante o vocabulário de comida. É lógico, falando também da sua preferência. Olha a pergunta que o John está fazendo aqui. Do you like cookies? Você gosta de biscoitos? Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de perguntinha. What you like, what you don't like. Aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Legal? Então, esse visão geral aqui das duas primeiras páginas. E o que a gente vai fazer aí de revisão e de coisa nova para a nossa unidade 8? Está aqui, ó. So, eating habits, the topic of this lesson. Então, o tópico dessa lição é eating habits, os hábitos alimentares. And the phrase of the day is, a frase do dia é, no food waste, sem desperdiçar comida. Our song is the shop list chant. Então, é a cantiga da lista de compras. And we'll learn many new words related to food and drink. Nós vamos aprender um montão aí de palavras relacionadas à comida e à bebida. Né? E a gente tem uma imagem aqui com maçã. Sei falar maçã em inglês? Ovos. Biscoito. É o título da nossa aula, tem que lembrar, hein? Banana. Tem aqui um suco de laranja. Como é que eu falo isso em inglês? Vai pensando, porque no momento da interação a gente vai trabalhar com esse vocabulário, com essas palavras, tá bom? Então, até este momento na nossa aula, o que a gente fez aqui? Né? Nós trabalhamos um pouquinho sobre a overview, uma visão geral do terceiro bimestre. Lembrando, se é uma visão geral, nada com muito detalhes hoje. Just enjoy. A gente só está apreciando aquilo que vai rolar nesse terceiro bimestre e vocês já perceberam que é um montão de coisa. Tem muita coisa aí, muito vocabulário. Por isso que eu falei, o nosso word jar, o nosso pote de palavras, vai ter que ser aquele tamanho gigante, porque ó, tudo vai lá para dentro, ele vai transbordar de um montão de vocabulário que vocês vão ter. Para o momento da interação, eu também preparei algumas atividades para a gente. A gente vai fazer um aquecimento aí de vocabulário sobre roupas, comida e bebida. E também vamos organizar palavras para formar sentenças. Na nossa próxima aula da semana que vem, teremos uma review of our second term. Vai ser uma revisão do segundo bimestre, porque assim a gente faz uma retomada antes de começar com toda essa novidade que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, não se esqueçam de avaliar a nossa aula, o QR Code está na tela para vocês, but don't leave the room, nada de sair da sala, because 5 seconds.
5 seconds is what you have and we'll be back. Você tem aí 5 segundinhos e a gente já está de volta para interagir, tá bom? Então, see you soon!